Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um podcast dos Jovens Reconectados aqui no Pode Vir. Então vocês todos que já estão nos assistindo, pode vir todos vocês. Já manda aí para suas amigas, para os seus familiares também, que a gente vai dar uns minutinhos para vocês entrarem, para todo mundo começar já, né, a assistir desde o começo, para não ficar naquela perdição. Que hoje, gente, a gente tá com um convidado especial, a gente tá com um rostinho novo. Quem que é esse rostinho novo? Boa tarde, tudo bem, pessoal? Eu me chamo Bruno, né? Alguns já me conhecem da igreja. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre um tema que a Duda vai falar que é muito importante para nós jovens, né? Isso, galerinha. Então esse é o Bruno, ele vai estar aqui conosco hoje. É um rostinho novo, que eu sei que vocês já estavam enjoados de ver o rostinho, né, por aí. Mas a gente vai dar um tempinho pra vocês entrarem, tá? Vou dar uns minutinhos, então pode vir todos vocês. Boa noite a todos que estão entrando. Já temos 6 pessoinhas aí nos assistindo. Fiquem à vontade, pessoal. Mande aí para suas amigas, para os seus amigos, para toda a sua família, gente. Porque todos merecem assistir, tá? Que hoje vai ser um tema bem legal. Eu espero que vocês gostem muito. É um tema que eu e o Bruno, a gente, né, estudou bastante para falar aqui para vocês. Que vai ser, galerinha. Bruno, você quer falar o tema de hoje pra gente? A gente iremos falar sobre razão e a emoção, né? Que é na nossa vida jovem, a gente tem muitos momentos que a gente precisa decidir algo, tomar uma decisão, e muitas vezes nós não podemos agir na emoção, né? Porque consequentemente acontece algo de ruim, se nós não termos um equilíbrio, né, entre a razão e a emoção. A gente tem que ter aquela dosagem certa, né, Bruno? Sim. Pra tudo na nossa vida. E o que a gente vai... Marcos, você vê pra gente, por favor? Só um minutinho, galerinha, que deu um negocinho. Mas, como eu tava dizendo antes, a nossa razão e a emoção, ela tem que andar juntas. Porque se a gente coloca sempre só a razão ou só a emoção, algo de errado, né, vai acontecer aí. Vai acontecer, gente, porque a gente tem que usar o equilíbrio. E quando a gente usa o equilíbrio, né, a gente dosa a razão e a emoção, vai tudo fluir. E é isso que eu queria falar pra vocês hoje. A gente vai bater uma conversa aqui bem legal com vocês. Mas antes eu queria deixar o sinônimo, né? Eu queria falar pra vocês o que é a razão e a emoção. E como elas podem andar de mãos dadas, né? Andar juntas pra a sua vida fluir de maneira certa, gente. Pra não ficar sempre só aquela pessoa, né, racional ou só aquela pessoa emocional, né? Que tudo age pela emoção, é muito emotiva. Como é que fala aquela palavra, Bruno? Aquela pessoa que chora por tudo. Chora por tudo. E agora? Aquela pessoa dramática, né? Isso. É aquela pessoa dramática. Então, eu vou deixar pra vocês aqui o que é a razão e a emoção. A dona Sally tá entrando aí. Boa noite, dona Sally. Boa noite. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa dos Jovens Reconectados. Então, eu vou falar pra vocês, olha, a emoção é algo que nos faz agir por impulso, pensando exclusivamente no bem-estar, na alegria momentânea. Essa mesma emoção nos faz chorar, sorrir, enfim, é um sentimento que aflora sem que sejamos racionais. Por outro lado, temos a razão. Agir com a razão é pensar no amanhã, nas consequências de uma decisão. E aí, Bruno, o que você acha que a gente acabou de ler? Eu posso até contar uma experiência minha, né, que eu tive. A gente quer ouvir. Eu decidi algo assim. Teve um dia que eu fui convidado para uma festa. Só que essa festa, eu vi que era um lugar que ia me prejudicar, né, em um sentido até espiritual. Iria me prejudicar se eu fosse nessa festa. Só que no momento ali, eu agi na emoção. Como assim? Eu fui porque todos os meus amigos iriam, todos estariam presentes e eu queria fazer eles felizes. Eu queria participar para deixar eles felizes. Só que eu não agi na razão, eu não pensei antes de ir, né? Eu sabia que algo de ruim ia acontecer e foi de fato. Eu agi por impulso, pelos meus amigos falarem, sem antes pensar, né? Que a razão é isso. É eu pensar antes de fazer algo ou tomar alguma decisão. E eu fui por impulso dos meus amigos. E consequentemente aconteceu algo ruim lá.
a gente teve conversas que não agregavam em nada, então eu perdi meu tempo fazendo isso, né? Em todas as áreas da nossa vida, nós podemos aplicar esse equilíbrio, né? Da razão e da emoção. Até mesmo para comprar algo que a gente não precisa comprar agora, a gente tem que decidir para pensar o nosso futuro também, né? Os estudos. De repente você tem um sonho, mas você precisa pensar bem se realmente você quer isso, se você tem paixão também nesse sonho, porque não adianta nada você realizar um sonho que as outras pessoas querem que você realize. Não concorda comigo? Sim, Bruno, você tocou num ponto muito interessante, porque assim, às vezes muitas das pessoas começam a fazer algo por conta do dinheiro, Sim. por conta do que elas vão receber em troca, e acabam vendo, né, lá na frente que não é o sonho delas, que não é o esperado, Exatamente. que não é o que elas queriam, e aí se arrependem. Então, quando a gente age naquela emoção, eu vou fazer aquilo porque eu vou ganhar muito dinheiro, e quando a gente vai se dar conta do que a gente fez, a gente se arrepende feio, né, Bruno? Porque a gente não agiu como racional, a gente não agiu na razão. E também a emoção, ela tem que andar de mãos dadas com a razão. Por quê? Se a gente for pensar sempre no racional, a gente acaba fazendo também o que a gente não tem aquele sentimento que aflora o nosso coração, que dá aquele, como posso dizer, aquela borboletinha no estômago, Sim, sabe? sim. Então eu acho que tudo é questão do equilíbrio. Por exemplo, eu faço enfermagem. Sim. A enfermagem, ela não ganha tão bem, mas é o que eu gosto, Bruno. Então assim, eu não vou ganhar um valor muito alto, mas eu vou fazer o que eu amo. Então muitas pessoas, elas me questionam, né? Mas você faz enfermagem por quê? Porque você não ganha tão bem, você não vai ter, né, um serviço assim que você vai ter uma remuneração alta. Mas eu faço porque eu amo, porque eu gosto do cuidado. E quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente trata o nosso paciente melhor, a gente faz o nosso paciente sorrir, a gente faz aquele curativo, a gente dá aquele banho de maneira que o paciente se sinta bem com a gente, porque não adianta a gente fazer de mau agrado, né, de qualquer jeito, assim, e deixar o paciente triste, né, e tratar o paciente mal, que aí a gente acaba com a nossa reputação de profissional e também a gente vai dormir infeliz. Porque a gente faz o que a gente não gosta, a gente faz pelo dinheiro, a gente faz pela grana e não faz por amor. Também a gente tem que ter o amor pelo que a gente faz, tá, galerinha? Então, quando vocês forem escolher alguma profissão ou algo pra vocês fazerem, vocês têm que sim ver, né, se vai ser realmente o seu sonho, mas também tem que ver se você vai ganhar bem ou não. Porque eu acho que a razão e a emoção, elas têm que andar de mãos dadas, não é, Bruno? Exatamente. E aí, você tem mais alguma coisa pra falar com a gente? Que você Não. pensou? É mais por esse motivo mesmo, né? Para nós vigiarmos na hora que nós Isso. tomarmos uma decisão em nossa vida, porque a razão e a emoção, elas têm que andar junto, como a Duda falou, né? Então, quando a gente vai realizar um sonho ou de repente conhecer uma pessoa, nós devemos agir na razão com a emoção. Nós devemos pensar antes, analisar se realmente isso vale a pena, se realmente isso vai agregar em nossa vida, né? Em questão de relacionamento também, a gente tem que ter aquela razão, né? Olhar pra aquela pessoa. Será mesmo que essa pessoa é pra mim? Então o que a gente vê? A gente vê os frutos da pessoa. E os frutos, gente, são as decisões que essa pessoa toma, as atitudes que ela toma, né? E o que ela é pra gente, né? Porque não adianta a gente namorar alguém que, por exemplo, não tem o nosso mesmo pensamento, a mesma perspectiva. Como é que é a palavra? Percepção. Percepção? Não. Perspectiva. Isso. Perspectiva de vida. Porque assim, senão vocês vão andar em lados separados. Não vai estar em sintonia, não vai ter aquela sincronia no relacionamento. Então a gente tem que observar se aquela pessoa tá agindo da maneira que a gente quer, se é uma pessoa boa, né? Se trabalha, se dá os frutos abençoados, né? Os frutos bons, porque não adianta dar fruto, mas dar fruto ruim. Não, a gente tem que ficar de olho nesses frutos também, galera. E também a gente tem que ver se a gente gosta da pessoa, né? Que não adianta a gente namorar alguém por conta dos frutos daquela pessoa, né? Por conta do que aquela pessoa tem para nos oferecer, mas se a gente não ama ela, se a gente não gosta dela, se a gente não tem nenhum sentimento por ela, também não adianta de nada. Então, como eu disse, a nossa emoção e a nossa razão, a gente tem que dosar ela ali, porque a emoção é o amor também que a gente sente, né? A gente, como eu falei aqui pra vocês, né? São sentimentos, a gente sorri, a gente chora, a gente fica bravo, a gente fica nervoso, né? Fica com medo, a timidez também. Então, assim, tudo aqui é uma emoção, é um sentimento. E eu queria ler pra vocês, antes de ler os comentários, um versículo, gente, que eu gosto muito,
que é pra gente prestar atenção também no como a gente vai agir e é o do nosso coração. Eu acho que você já sabe qual é, que tá em Jeremias. Se eu não me engano, Bruno, tá em Jeremias 17:9, que diz assim pra gente, olha: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O que esse versículo fala pra você, Bruno? Que o coração, ele é o quê? Muito enganoso, né? enganoso. Então veja que o coração, né, se a gente agir na emoção, eu posso até dizer de alguns amigos meus que sempre, eu acho que você jovem principalmente já ouviu aquele ditado: ah, mas você é emocionado, né? Você é muito emocionado. Eu acredito que todo mundo já ouviu isso uma vez. Isso é o que? É aquele jovem que ele age direto na emoção e ele acaba se frustrando depois, né? Eu posso até dizer em relacionamento isso, porque infelizmente, né, a maioria dos jovens focam nisso, só que de maneira errada, eles não agem racionalmente, né? Eles vão direto, se envolvem com uma pessoa e depois casa e depois se frustra com a pessoa, ou separa, dá briga. Então, por isso que tem que ter sempre aquele equilíbrio. Você tem que gostar da pessoa, mas você tem que agir de forma racional também, para ver se realmente é aquela pessoa, né? Sim, eu vou ler alguns comentários aqui, gente. E antes também eu queria deixar essa enquete pra vocês. A razão e a emoção. Qual você tem escolhido, hein? Em todas as áreas da sua vida. Você tem escolhido a razão ou a emoção? E conta pra gente também se tem alguma coisa, né? Alguma decisão que você já tomou só na emoção e você se deu mal, ou você tomou só na razão, né? Não pensou se você ia gostar daquilo e também não foi uma atitude legal. Conta pra gente a sua experiência, a gente vai adorar saber, a gente quer bater um bate-papo com vocês também, porque aqui é no Pode Vir, então pode vir, gente, comente, entendeu? Porque aqui a gente faz um bate-papo, é um podcast, então a gente quer saber os argumentos de vocês também, e a gente dá, né, a nossa história também, as nossas experiências de vida, mas também a gente quer saber de vocês, então comente, não fiquem aí com vergonha, até parece, gente, comentem aí que a gente vai adorar ler os comentários de vocês. E como a gente tá com um convidado novo aqui, um rostinho diferente, eu queria muito que vocês comentassem, hein, gente? Pra ele responder também, né, pra vocês. Eu vou entrar aqui nos comentários. Vamos ver se tem, Bruno, comentários aqui. Vamos lá. Tem a Tainá Leopoldina, ela mandou boa noite pra gente. Boa noite, Tainá. Boa noite, Eduardo, também. Comentem aí pra nós, pessoal, se vocês já agiram naquela pura emoção, né, sem pensar duas vezes e acabaram se arrependendo, né, e o que vocês fizeram depois pra recuperar aquela decisão tomada, hein? Boa noite a todos que estão entrando aqui agora. Fiquem à vontade, pessoal, comentem pra nós. A Tainá, ela respondeu pra gente aqui, olha. Ó, você quer ler, Bruno? Pra gente, a sua voz é boa. A voz do Bruno é de locutor, gente, é muito boa. Vocês vão então ouvir a Tainá Leopoldina diz assim, ó: ter equilíbrio entre razão e emoção te livra de criar expectativas, vírgula, caso não dê certo tão a atuação como você queira, você se ausenta, isso? Isso, cadê? Aqui, ó. Você se ausenta, Você certo? se ausenta de sofrer decepções. E é exatamente isso, né, que a Tainá falou. Né, você tem que ter um equilíbrio, justamente por isso, para você não se frustrar, né? Para você se ausentar de sofrer decepções futuramente, né? Isso aí. Isso aí, Tainá. O seu comentário, né, ele foi bem importante pra gente, porque a gente tem que mesmo, como eu posso dizer, se prevenir. A gente tem que se prevenir de sofrer decepções, porque ninguém gosta, né, Bruno, de ter decepções pela vida aí. Mas é algo também que a gente não tem como prever. Então exatamente. A gente tem que saber... Problemas nós sempre teremos, né? Isso. Mas a gente pode prevenir alguns problemas, né? Eu acho que vários, né, Bruno? Vários até, exatamente. Vários problemas a gente consegue exatamente. Prevenir apenas pensando na consequência. Isso. Porque muitos não pensam, gente. Eu mesma, eu tenho uma historinha pra contar pra vocês. Eu mesma era assim, eu não pensava nas consequências. Eu agia na pura emoção. Isso. Então, quando eu ia escolher qualquer coisa da minha vida, gente, seja qualquer coisa, eu não pensava. E aí batia aquele arrependimento. E quando a gente escolhe, quando a gente toma uma decisão, é bem difícil voltar atrás. Porque já tá feito, Bruno. Exatamente. Já tá feito. Então, você tem uma história pra contar pra gente que você escolheu algo e acabou se arrependendo? Seja de... específica não muito, porque, né, graças a Deus eu sempre fui jovem, assim, que eu cresci um pouco na igreja. Então eu aprendi muito a pensar, a não agir na emoção.
Mas um pouquinho antes, quando eu tinha 14, os meus 15 anos, eu sempre me envolvia por emoção, né? Eu fazia o que todo mundo quer, o que todo mundo pensa, e eu não se importava com o que iria acontecer, né? Justamente isso que a Duda falou. Eu era essa pessoa, né? Então você era assim, Bruno? Eu era assim. Você não nasceu assim perfeito? Não. Eu acho que ninguém, gente, porque Exatamente. às vezes a gente pode mostrar uma aparência pra vocês, mas é completamente outra Isso. coisa. Então vocês podem pensar, né, ter uma visão diferente da gente, mas a gente já passou por coisas que a gente conta aqui pra vocês e é até difícil de acreditar, né, Bruno? Até muitos não acreditam. Muitos não acreditam. Não acreditam, mas como o Bruno falou, né, ele agia na pura emoção ali, ele era Maria vai com as outras, né, Eu Bruno? era Maria vai com as Maria outras. vai com as outras. Se alguém, por exemplo, pulasse de uma ponte, ele ia estar lá pulando Eu ia tá atrás. junto, exatamente. Ia estar lá atrás. Isso. E isso é errado, gente. Como a nossa mãe diz, você não é todo mundo. Aí a Isso. gente não é todo mundo. A gente tem que ter essa consciência, que a gente não é todo mundo, que a gente tem que ter o nosso posicionamento, mas Nosso claro, pensamento. nosso pensamento, a nossa opinião. E Isso. muitas vezes, muitos não têm o posicionamento por vergonha ou pelo que os outros vão pensar. Sim. Acabam tendo aquele pensamento assim, ai, mas o que fulano vai pensar de mim? O que ciclano? Gente, vocês têm que fazer realmente o que vocês querem. Claro, tendo a razão, né, ser racional no que fazer, mas não ficar pensando no que a pessoa, o fulano, a pessoa vai pensar de vocês, porque senão você não consegue fazer nada da sua vida. Não é, Bruno? Exatamente. Não consegue fazer nada, a sua vida não Nada. vai fluir. Porque a gente vai pensar se vai agradar o próximo, mas vai te agradar? Hein? A gente tem que pensar nisso. Será que vai me agradar eu fazer isso? Ou vou agradar, sei lá, um familiar meu, né? A minha mãe, o meu pai, os meus amigos. Então, primeiramente a gente tem que ver se vai te agradar e também se vai agradar a Deus. Isso, exatamente. O principal que ela falou, né? Nós temos que ver se é da vontade de Deus. Sim. Se isso, né, realmente encaixa na vontade de Deus, né? De repente alguma profissão que eu vejo que muitos também, tem até amigos meus que querem ser, por exemplo, militares, né? Ele tem que ver se realmente vai valer a pena e se vai entrar de acordo com a vontade de Deus, né? Sempre nós devemos buscar a orientação de Deus antes de fazer algo. Diz até uma palavra, um versículo que eu não lembro ao certo qual, de repente você lembra, mas diz assim: consagre tudo que fizer ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. Está em Provérbios, se eu não me engano, é 16:9. Isso. Se eu não me engano. Então, mas isso quer dizer o quê? A gente entregar para Deus ali, a gente vai consagrar, né, tudo, todas as nossas decisões a gente consagra a Deus. E uma pessoa que sabe pensar bem, que nos ensina a pensar, né, é justamente Deus. Porque na própria Bíblia, né, a palavra dele são os próprios pensamentos de Deus. Então a maneira mais fácil de você conseguir algo na vida, de você crescer, de você prosperar, ser uma pessoa abençoada, um jovem abençoado, é você justamente buscar orientações na palavra de Deus, né? Ah, isso que você falou é verdade, gente, é pura verdade. Então sempre antes de tomar uma decisão, a gente tem que ter aquela percepção, né? Se vai agradar a Deus ou se vai ser algo que apenas vai ser para nos agradar e vai sair um pouquinho ali, né, da vontade de Deus. Então eu sempre oro também, Bruno, antes de tomar qualquer decisão, porque antes eu não orava, né? Eu não sabia, né, como orar, eu não tinha esse entendimento, essa sensibilidade que a gente tem que ter. Isso. Então eu agia naquela emoção e era tiro e queda, eu quebrava a minha cara. Quebrava a minha cara, gente. Eu ficava assim com aquela cara de tacho, como diz nosso pastor, né? Que fica com aquela cara de tacho. Porque eu não sabia, gente. Eu não sabia se aquela decisão ia ser realmente a decisão certa. E eu tomava na pura emoção. Então, eu tenho certeza que muitos jovens hoje fazem isso. Até a minha avó mesmo. A minha avó que não é jovem. Então, sempre falo, esse programa não é só pra jovens, tá? É pra adultos, é pra idosos. E é pra minha avó também. Eu vou contar a historinha dela rapidinho. Que ela tomou uma decisão de ir morar pra outro estado e ela não pensou nas consequências. O que aconteceu? Ela voltou de novo, não deu certo. Então, ela foi assim com a cara e com a coragem. Claro que a gente tem que agir em algumas situações assim, mas não são todas. E ela acabou se arrependendo e voltou pra cá. Então, assim, ela perdeu tudo, ela vendeu tudo. Então, ela perdeu os móveis, né, a casa antiga dela, porque ela agiu naquele momento só na emoção. Ela não teve aquela razão, ela não pensou no dia o dia do amanhã, né? Ela não pensou nas consequências que aquela atitude iria dar a ela, Bruno. E aconteceu isso com ela.
Então é complicado, né? Quando a gente só pensa na razão, na emoção, a gente acaba tomando realmente aquelas atitudes que no outro dia que a gente vai ver, a gente se arrepende completamente e quer voltar atrás. Exatamente. Exatamente, né? Então o que nós deixamos para vocês jovens é que pensem antes de agir. Né? Em qualquer área da sua vida, sempre pensem. Tem até um versículo que diz assim: pensem, mudem a sua forma de pensar e vocês experimentarão a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então se a gente mudar a nossa mente, né, a nossa maneira de pensar, a gente consegue realizar os nossos sonhos, a gente consegue focar nos estudos que a gente precisa para realizar, né, uma profissão que nós queremos. Então sempre procure pensar. Nunca haja somente na emoção. E também nunca haja também só pensando, né? Isso. Se vai dar, por exemplo, na razão, só na razão. Ai, mas eu não gosto disso, mas eu vou fazer porque vai dar certo, mas eu não gosto, eu odeio. Não façam isso. Não façam. Não é, Bruno? Não façam isso porque você vai se frustrar. Você vai se frustrar. E vai ser triste, galerinha. Não vai ser legal. Não vai ser Não vai ser legal. Você realmente também não vai ter aquela felicidade 100% que você queria. Então, como eu disse, a gente tem que ter a razão e a emoção de mãos dadas. E eu vou colocar aqui uma fotinha, Marcos. Você coloca pra gente a fotinha? Que é de um cérebro e de um coração. Tá aparecendo aí pra vocês, gente? Olha que legal, é um homem aqui e ele corda, tá né? e uma corda e ele tá aqui equilibrando, né? Uma balancinha, o coração e o cérebro. Então, o que tá dizendo aqui? O que a gente acabou de falar pra vocês, é o resumo. Esse aqui é o resumo. Isso, exatamente. Ele tá equilibrando o coração e o cérebro. Os dois estão andando lado a lado. Nenhum tá pesando mais que o outro, porque quando acontece isso, a gente se frustra, não é, Bruno? Exatamente. A gente toma uma Por decisão exemplo, errada. aqui, né, se ele tomasse só na razão, se ele pensasse só na razão, ele iria cair, né? Como também na emoção, ele também ia tombar, né? Então sempre tem que ter esse equilíbrio, que você vê que aqui ele tá andando reto, né? Porque ele tá colocando os dois lado a lado, né? Sim, a gente meditou nessa foto e realmente se o coração ou se o cérebro pesasse mais, Sim. de um lado para o outro, ele ia cair. Ele ia tombar, ele ia bater a cara, ia quebrar a cara dele. Então, mas como ele tá ali, né, no equilíbrio, na balança certinha, ele tá andando reto. Ele tá andando, né, equilibrado ali na corda. Então é bem legal essa foto pra vocês meditarem também com a gente. Tem outra também que eu queria mostrar pra vocês. Olha, essa aqui já é a balança, né, Bruno? Sim, balança. E o que você entende dessa foto? Ali eu vejo que a razão, né, ela tá... Na verdade, a emoção, né, ela desce... Não, seria o contrário, né? Aqui foi então a emoção que pesou mais. Isso. Pesou mais. A emoção aqui pesou mais. E o cérebro ficou pra cima, né? Mas só que se tivesse um equilíbrio, né, ia estar certinho aqui. Ia estar retinho, Então né? vejo que aqui tá muito na emoção. Isso é ruim pra nós, né? Sim, olha o que o Bruno falou, ele deu uma dica bem boa pra gente também. Quando o coração ele pesa mais do que a razão, né? Quando o sentimento pesa mais, a gente também quebra a nossa cara, né? Exatamente. A gente só age pelos sentimentos, só pelo o que a gente gosta naquele momento. Porque as sensações que a gente tem, gente, também são momentâneas, né? E a razão não, a razão é algo que a gente tem que ter, que é eterno, né? A gente tem que ter a percepção assim, eu não vou fazer isso porque no dia de amanhã, né, não vai ser legal. A consequência que essa decisão que eu vou tomar não vai ser muito legal, então não vou fazer isso. Na emoção, não. O coração, como ele tá pesando mais, ele vai, assim, ele vai gritar. Então ele vai falar assim, não, faz isso que é o que você gosta, faça o que te faz feliz, né? Faça o que vai te fazer bem naquele momento. E aí você vai ver que depois que aquela emoção toda, né, aquele êxtase todo vai passar, a gente vai ter aquele sentimento, nossa, eu deveria ter pensado mais com a razão. Sim. Não é, Bruno? Exatamente. Então, essas fotinhas que eu queria mostrar pra vocês. Pode colocar no pode vir de novo. E eu também queria ver alguns comentários, pessoal, se vocês estão comentando aqui. O Jonas Fernandes. Boa noite, Jonas. Boa noite, Jonas, meu caro amigo. Tudo que fiz, o Jonas diz assim, né? Tudo que fiz um dia lá fora no mundo foi na pura emoção. Só escolhi decepção. Hoje é diferente, graças a Deus. Então veja que o Jonas, né, ele diz que também ele teve essa experiência. Quando ele era do mundo, ele tinha essa pura emoção. E sempre ele só escolhia decepções, que é a consequência da pessoa que age só na emoção, né?
Gente, olha só esse comentário do Jonas. Realmente, eu e o Jonas, assim, ele leu a minha mente. Porque eu também, quando eu só escolhia as coisas na emoção, eu só colhia decepções. Só decepções. Só decepções. Então eu queria ler também mais comentários de vocês, antes da gente encerrar por aqui. Se vocês têm alguma experiência pra contar pra gente, se você já passou por algo que você escolheu só na emoção, ou também só na razão, que acabou dando uma consequência não muito legal pra você vir aqui contar pra gente, né? Vamos ver quem tá mandando boa noite também. O Eduardo Marcelo, boa noite. Então é isso, né, pessoal? Como o Jonas falou, ele só colheu decepções. Então, a gente consegue evitar sim, jovens de hoje, né? A gente fala como se a gente é jovem também. Só que a gente quer dar dicas pra vocês, porque como a gente passou por algumas coisas ruins também, e então a gente quer dar um alerta, né? Um aviso. Quando for escolher sempre, vamos ver, né, se tem a razão e tem a emoção ali. Se tá equilibrado, né? Pra fechar com chave de ouro, a gente faz o que, Bruna? A gente ora. Vamos orar, né? Vamos orar a Deus, vamos pedir a opinião de Deus também. Porque às vezes a gente faz algo e acaba dando errado. Mas quando a gente pede, né, a orientação de Deus, gente, não tem como dar errado. Não tem como. Então, se você quer abrir um negócio novo, né, quer entrar num serviço novo, quer começar um relacionamento também, pede a orientação de Deus, né? Ou pede a orientação do seu líder espiritual, que também é importante, porque ele é a voz de Deus também na sua igreja ou na sua congregação que você vai. Peça, gente, peça, não tenham vergonha, né? Eu tinha muita vergonha de pedir orientação, mas eu quebrava muito a minha cara quando eu não pedia. Então eu aprendi isso, pra mim não quebrar a cara, né? Não andar aí toda vez recolhendo, né, aquelas minhas lágrimas derramadas, porque depois que a lágrima cai, gente, é difícil recuperar. Eu comecei a pedir orientação, seja pra Deus, seja pro seu líder espiritual, né? Ou seja também pra sua família, pra sua mãe, pro seu pai, também é importante, né? Então a gente queria deixar esse recadinho pra vocês. E antes de encerrar, a gente vai falar aqui a nossa agenda do Pode Vir. Que segunda-feira a gente não tem ninguém ainda, mas a gente tá estudando pessoinhas para colocar aqui. Terça-feira é com Jovens Reconectados, que hoje tá o Bruno aqui com a gente, né? Um convidado novo pra gente. Quarta-feira tem o Pode Vir Mulher com a Gisela. Quinta-feira tem o Sempre Femininas com a Tainá. E sexta tem a caixinha de promessas com o pastor Luiz Paulo. Gente, não percam. Amanhã já deixa o seu alarme aí às 6 horas pra você assistir a Gisela. E aí, Bruno, quer falar o endereço da nossa igreja? A nossa igreja se encontra na Avenida Manuel Caltabiano, 444, Vila Eliana Maria. Né? Venha fazer uma visita aqui, venha participar dos cultos, porque aqui nós sempre prezamos por pensar assim. O pastor, ele sempre dá a palavra pra gente parar pra pensar sempre, né? Então é importante isso, né? Então venha participar com a gente também. E olha que legal, gente, o Bruno falou isso, os cultos aqui na Vinde a Mim, eles são cultos, né, racionais. Isso, exatamente. Racionais. Então, você vai gostar de vir participar com a gente, né? Não deixa aquele seu pensamento te bloquear, né? Ai, mas será que vai ser bom? Será que não vai ser? Aí, você só vindo pra saber. Exatamente. Entendeu? Você tem que conhecer primeiro antes de você ter uma opinião daquilo. Então, os nossos cultos, eles são racionais. Olha que legal. Só porque a gente tá falando da razão e da emoção, isso, né? Exatamente. E é isso, gente. Os horários, né? A gente tem terças e sextas às 7 horas da noite e domingo às 9 da manhã. Então, eu convido todos vocês que estão aí nos assistindo a participar do culto com a gente, que vai ser... Hoje também já tem, né, Bruno? Hoje já começa às 7 horas da noite. Exatamente. Então já se arruma e vem. Pode vir, gente, pode vir. Então a gente vai encerrando por aqui. Fiquem com Deus todos vocês. E até a próxima.